Olá, terceiro ano. Então, vamos dando continuidade ao nosso assunto a respeito do modernismo no Brasil, desta feita tratando da segunda geração modernista, iniciando pela poética, né, pela poesia da segunda geração modernista. De antemão, antes de nós adentrarmos aí ao tema, eu gostaria de passar para vocês um desafio que nós estamos propondo para o terceiro ano. O nosso trabalho e nossa nota principal desse bimestre, né, dessa unidade, eu gostaria de fazer lives. Né, nós vamos estudar os poetas de 30, então vamos estudar Carlos Drummond de Andrade, e eu vou estar fornecendo para vocês, separando as duplas, fornecendo o poema, que será a obra que será trabalhada, de Carlos Drummond, e vou estar marcando o dia, e aí nós vamos estar estabelecendo a plataforma, se pelo Instagram ou se pelo Zoom, para que a gente possa estar fazendo essa live em que as duplas irão complementar informações a respeito daquela obra. Vão ler a obra, vão comentar a obra, vão pesquisar as resenhas críticas existentes, vão concordar ou discordar, tentar não, buscar reconhecer a temática, buscar reconhecer as características modernistas, principalmente de segunda fase, presentes ali em Carlos Drummond. Isso vai acontecer no final de julho, certo? Mas aí eu já vou passando para vocês, porque acho que semana que vem eu já estou aí distribuindo as duplas, quem serão, né, a data e o tema que será abordado. Mas já sabemos que é sobre Carlos Drummond de Andrade, e como vai ser comum falar dele, é interessante que vocês já comecem a ver quem era Carlos Drummond, quais eram as suas características, porque ele é um poeta tão aclamado, né, um poeta tão respeitado, suas poesias realmente falam do dia a dia, como é típico do modernismo, mas a forma como ele fala, tão diferenciada, é aquilo que faz dele um dos poetas mais aclamados do Brasil. Né? Então vamos estar estudando, e essa vai ser a nossa principal nota de avaliação. Ok? Então, nós vimos a primeira fase modernista, nós já vimos o início do modernismo, com a Semana de Arte Moderna, de 1922, essa geração conhecida como geração de 22, né, a primeira geração, e nós vamos entrando então na segunda geração modernista, que é conhecida como geração de 30. E aí nós perguntamos o que mudou de lá até aqui. Né? E nós vamos vendo aqui, o livro traz uma didática muito interessante, para que a gente possa estar reconhecendo. Então nós vamos dar uma seguida no livro, daqui a pouco eu dou uma adiantada, para que a gente deixamos aquilo que temos que ler, para vocês fazerem isso em casa, ok? Deixa eu só crescer aqui a tela, para vocês estarem acompanhando melhor. Ok. Então temos aí. Iniciamos então pelo ponto de partida. Nos é sugerida a observação dessa imagem. Né? E aí? Durante o período da Grande Depressão, a partir de 1929, essa Grande Depressão se deu por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que atingiu vários países, e o Brasil foi um deles, por conta da exportação do café. Houve uma diminuição muito grande na questão do consumo de café, né? E era a principal importação brasileira. Né? Daí veio aquela questão da República do Café em São Paulo, e há essa queda então, e atinge o Brasil de forma muito terrível. Né? Então, durante essa Grande Depressão, em 1929, muitas pessoas se deslocaram das regiões onde viviam em busca de melhores condições de vida. Na fotografia, é possível observar uma família caminhando ao longo de uma estrada. Que elementos presentes na imagem indicam que as figuras se deslocam? Então nós vemos que tem aí cestos, né? A família está toda junta, mala na mão, estão como quem realmente está de partida, não ficando ninguém em casa. Né? Okay. Segundo, como pode ser entendida a maneira como as pessoas estão posicionadas nessa imagem? O que é que vocês acham? Como é que a gente pode entender esse posicionamento? Né?
família está toda posicionada em fila indiana, né? Caminhando todos para uma nova direção, né? Para um novo rumo, deixando para trás alguma coisa aí, querendo caminhar para uma nova etapa, né? Deixando realmente para trás tudo o que se passou. E aí nós vemos que na frente está ainda a figura do pai, né? Esse pai é quem conduz, a figura paterna está aí conduzindo, né? Vocês veem que elas estão distantes uma da outra, né? Dando a ideia de que a coisa não está caminhando junto, que não está muito coesa a relação deles. Então tá aí, na imagem não há um destaque no rosto das pessoas, mas sim no conjunto. De que modo essa opção acentua o aspecto social da fotografia? De que forma vocês acham que estando aí essa distância mostra que essa diferença existente entre eles. Essa distância, aliás, essa diferença não, essa distância, né? Que existe aí entre eles. Não há um destaque no rosto, exatamente porque as pessoas não são levadas em conta na sua individualidade, né? São levadas como um grupo familiar. Independente da pessoa em si, esse grupo familiar não dando destaque a nenhum deles, mas a situação do conjunto mostra a perda da individualidade. Então tem como objetivos dessa unidade caracterizar o contexto sociocultural que marcou o surgimento da segunda geração do modernismo no Brasil, conhecer as principais tendências da poesia modernista de segunda geração, conhecer os principais poetas brasileiros dessa fase da literatura, aprofundar a compreensão a respeito do aspecto social presente na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Eu tinha visto aqui um poema, uma sugestão de poema e de filme também para passar para vocês. Eu terminei não achando agora. Eu tinha marcado ele, não sei onde coloquei, né? Então vamos aqui, lendo a literatura. Leia um trecho do poema O Operário em Construção de Vinícius de Moraes, poeta pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro. Finalizada a leitura, analise o poema com auxílio das perguntas apresentadas. Então tem O Operário em Construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia com o suor e com o cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Ele olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão.
nós temos uma canção que trata muito bem desse assunto, né? E eu queria que vocês descobrissem e na próxima aula a gente trouxesse na reunião do Zoom para que a gente possa estar discutindo juntamente com esse poema a, a questão social trazida pela música também. Vamos ver se vocês acertam que música é essa. Então tem aí esquadria, que é um instrumento utilizado por um construtor para formar ângulos retos, e enxerga, que era uma cama rústica. Aí está aí. Há homens de pensamentos, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro dessa compreensão, desse instante solitário, que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Então, Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 1913, foi diplomata, poeta, cronista, dramaturgo e músico. Foi um dos fundadores da Bossa Nova, movimento musical que surgiu no final dos anos 1950 e repercutiu em todo o mundo, e morreu em 1980, o grande Vinícius de Moraes, de composições belíssimas. Então, no primeiro, nós temos aí como um pássaro sem asas, ele subia com asas que lhe brotavam da mão. O que pode significar no contexto do poema a imagem de asas brotando na mão? Quando a gente fala em asas, em imaginação, a gente vai dizer que a imaginação te dá asas, criou asas, né? E é exatamente essa capacidade de criar, essa capacidade de imaginar, essa capacidade inventiva que é colocada nas mãos, a capacidade criativa do operário, né? Que faz com que ele seja grande, que faz com que ele alce voos e por isso lhe dá asas. Segundo, como é caracterizada a figura do operário presente na primeira estrofe do poema? Então, ele é alguém que desconhece, né, a importância e as contradições do seu próprio trabalho. Ele não é aquela pessoa consciente da importância que ele tinha, consciente da importância do quanto o seu trabalho fazia acontecer, do quanto o seu trabalho realizava. Tanto é que em um dado momento ele, de um susto, percebe que tudo é construído por ele. Então é caracterizado como alguém que não sabia seu próprio valor, que não sabia o valor de seu próprio trabalho, apesar de suas mãos darem vida a tanta coisa. Né? Terceiro, comente o vocábulo utilizado na composição do poema e os aspectos formais, como versos, estrofes e rimas, o vocabulário. Aliás, percebam, nós vamos ver que rimas são mantidas, não como é que eu posso dizer? Elas não são obrigatórias, a gente vê que elas são livres, bem como os versos, nós temos versos de vários tamanhos, que é o que nós chamamos de versos livres, né? Eles são, temos, podemos dizer que eles são em redondilha maior, né? Eles são em 7 versos, mas a organização das estrofes apresentam mais ou menos o mesmo número de versos, e a rima é uma rima mais livre. Né? E o vocabulário, que é outra coisa, comente o vocabulário. Comente o vocabulário é um vocabulário simples, é um vocabulário do cotidiano, um vocabulário do dia a dia, que torna mais compreensível, mais fácil a compreensão, né? Típico do modernismo. Então, na quarta, ainda na primeira estrofe, há a utilização de um paradoxo, uma contradição. Localize-a e interprete seu significado de acordo com o contexto do poema.
Nós vamos ver que lá no poema ele diz que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Né? Então, essa casa que representava para ele liberdade, né, era também sua prisão, e aí está o paradoxo de liberdade e prisão. Né? Aquela retomada, aquela ideia que nós temos do operário em si, o operário que pega pesado, quanto mais ele trabalha, né, quanto mais ele trabalha, ele não se livra, ele não vai se livrando do trabalho. Né? Quanto mais ele trabalha, mais alienado, mais preso ele fica àquele trabalho, mais preso ele fica àquela profissão. Né? Então é para ele liberdade, liberdade financeira, ele vai poder se manter daquele trabalho, mas é também escravidão. Ok, na terceira estrofe o operário faz uma grande descoberta, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Ao fazer essa constatação, o operário se tornou capaz de trabalhar de modo menos angustiado, melhorar suas condições de trabalho, mudar de profissão, entender seu papel na sociedade ou deixar tudo como sempre foi. O que é que vocês acham? Então nós temos aí entender seu papel na sociedade. Eu dou pequenas pausas para que vocês possam não apenas esperar a minha resposta, né, mas que vocês possam também estar opinando. Então temos aí entender o seu papel na sociedade. Como pode ser interpretado o título do poema Operários em Construção? Justifique sua resposta. Veja que ele não fala apenas que o operário estava construindo. O título do poema diz que o operário em construção, como se o próprio operário estivesse em construção. E o que estava em construção nesse operário? O que é que nós podemos dizer que estava sendo construído nele? A sua consciência. Né? Ele passa a reconhecer o seu devido valor, ele passa a reconhecer a sua capacidade, ele passa a reconhecer a sua contribuição para a sociedade. Ok. Temos ainda outra. O sétimo. Observe a seguir a tela intitulada Operários, pintada em 1933 por Tarsila do Amaral. Então temos aí, na tela de Tarsila do Amaral é possível observar alguns elementos que permitem sua aproximação com o poema de Vinícius de Moraes. Selecione uma das sugestões de tema a seguir e desenvolva um parágrafo de aproximadamente 10 linhas discutindo as relações entre poema e a tela. Pessoal, esse daqui, como ele é muito pessoal e trata-se de uma composição, eu vou pedir que vocês façam essa atividade, essa questão, certo? E eu vou estar abrindo a aba lá no Positivo On para que a gente possa estar postando ali, tá certo? É importante que isso chegue até mim. Vamos então aqui. Tá, isso aqui a gente deixa para... Não, isso aqui ainda é agora. Tá, então aí, eu já passei algumas ideias de como é que surgiu, como é que iniciou, né? O que foi que deu, que ocasionou a segunda fase. Nós já vimos a respeito da primeira, que os 2 primeiros parágrafos tratam disso. Então, a questão dos avanços econômicos a partir de 1920, a política café com leite, que era dominante aqui no país por conta das oligarquias do café e do leite, né, de Minas Gerais e São Paulo, que fazia com que o poder estivesse ali no domínio da região sudeste, né, tornando a região mais poderosa, né, financeiramente e politicamente, consequentemente a isso. Mas nós vimos que teve a crise originada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E a partir daí o Brasil entra também nessa grande depressão, entra em uma crise que até então não tinha experimentado, mas havia um ganho do modernismo, né, que
Com a quebra do academicismo, os poetas tinham se espalhado, não estavam mais presos apenas a São Paulo, Rio, que eram as metrópoles, que eram a capital cultural do Brasil. Mas agora tinha poeta em todos os lugares, Minas, no Nordeste, enfim, no Brasil inteiro. E eles retratavam, e a gente vai ver aqui, deixa eu ver aqui, tá, Café com Leite, parará, tá aqui. Após a ruptura do ciclo, manifestações no sentido de preservar a iniciativa. Tá. Com essa questão também da política ali, começou-se a ouvir a crítica a respeito de tudo que acontecia, vindo não apenas das grandes camadas, das oligarquias, mas agora o operário, o povo começava a falar a respeito de como estava vivendo. E a literatura tem muita influência nesse sentido, porque o poeta, o escritor, ele retrata a sua realidade ao tempo que trata de temas universais do seu ponto de vista. Não pegando simplesmente o ponto de vista que é colocado por um acadêmico ou por alguém levado em muita conta, mas não querendo que a sua voz se faça ouvir, né? E que ele retrate também a realidade em que vive. Achei aqui. Então tem aqui, ó, grupos intelectuais despontam em Minas Gerais, no Nordeste, na região sul do país, valentes de uma linguagem modernista. É importante a gente ver essa questão da linguagem modernista. Escritores aqui. Escritores de diferentes lugares começaram a retratar sua realidade, ao mesmo tempo em que propunham temas universais com base em seus pontos de vista próprios. Então, vejam só, o diferencial, o que o modernismo proporcionou. O tema local era levado em conta, né? Então a minha realidade era traduzida, a realidade que eu vivia, ela podia ser retratada na minha obra, né? Mas além disso eu poderia tratar de temas universais, só que na minha ótica, no meu ponto de vista. E essa foi uma das grandes conquistas, um dos maiores avanços do modernismo, né? E diz que ele também, que o modernismo definitivamente consolidou um projeto literário moderno e nacional até 1945, quando tem início a terceira e última fase do modernismo, chamada também de geração de 45. Muitos eventos influenciaram de modo decisivo a produção poética, como será visto na abordagem da prosa na segunda geração, mas isso aqui a gente deixa para a nossa próxima aula, ok? Então, a princípio, nos cabe ver a importância que essa ruptura com o academicismo teve para o fazer poético no Brasil, para a literatura como um todo, ok? Bons estudos, se cuidem. Até a próxima.